O meu carro, ele já virou barra carro, barra estúdio, barra cenário, barra escritório. Por que que eu estou aqui dentro do meu carro? A minha casa, como que eu falei, está em reforma, está uma bagunça. E tá uma barulheira. Então eu não vou ficar na minha casa gravando alguma coisa com aquele barulho. Então, gente, o vídeo de hoje que eu quero falar é que quem quer faz e quem não quer inventa desculpa. Tem gente que inventa desculpa para tudo. Eu poderia estar na minha casa e não estar gravando. E o que eu quero é gravar. Eu tenho a minha voz super rouca, principalmente de manhã, por causa do Covid. Ela nunca voltou mais a ser a mesma. Só que eu falei, eu não vou esperar nada melhorar. Eu já esperei, sabe? Eu já esperei 4 anos e eu perdi 4 anos sem gravar. E eu falei, eu não vou esperar mais. E esse ano eu comecei a gravar. Não tenho meus inscritos ainda, que eu quero atingir meus inscritos. Não tenho as minhas 4.000 horas, que eu quero atingir minhas 4.000 horas também. Mas eu falo assim, gente, quem quer faz, não fica inventando desculpas. Eu tô aqui numa estradinha de terra. A minha cidade, ela é tranquila, então assim, por isso que eu não me importo, né, de estar aqui na estrada de terra. Não tá um cenário assim bonito, porque tá muita seca, então tá assim, as árvores bem secas, mas lógico que eu gostaria de estar no conforto da minha casa, eu gostaria de estar num cenário bonito, mas eu não tenho ainda esse cenário. Então eu falei assim, eu não vou deixar de gravar, porque faz 4 anos que eu tô reformando a minha casa, e tá 4 anos aquela barulheira, então eu não vou deixar de gravar para esperar esse tempo todo. Então, assim, tem gente que fica esperando, sabe? Esperando o relacionamento perfeito, o homem perfeito. Não existe o homem perfeito. Se você não der uma chance para a pessoa, para você ver quem é a pessoa, você não vai saber. Esperando a faculdade perfeita. Ai, vou esperar a faculdade perfeita. Eu não sei se existe. Tudo na vida você tem que tentar. Tudo na vida você tem que estar procurando tentar fazer para ver o que é perfeito, o que não é perfeito. E parar de inventar desculpa, parar de procrastinar. Porque a gente fica muito procrastinando, né? E inventando as desculpinhas. Ah, eu queria fazer tanto aquele projeto, mas eu não vou fazer por causa de X e Y. Não, gente, vocês têm que tentar fazer. Tem que tentar, porque senão você vai viver uma vida frustrada, só dando desculpa. E o tempo vai passando. E a gente tem que tomar iniciativa na vida. Eu tô aqui gravando porque eu tomei a iniciativa de falar assim, não, esse ano eu vou gravar, eu tomei a iniciativa. Eu não tenho um microfone bom, eu não tenho um celular bom, eu não tenho um cenário bom, mas eu tô aqui gravando. Nem a paisagem tá bonita. Se vocês verem no vidro do carro, vê que tá toda seca, parece assim que pegou fogo. Mas não, mas eu tô aqui gravando, sabe? Porque a gente tem que tentar superar essa procrastinação que a gente tem. Essa procrastinação de ficar só dando desculpa, sabe? E é muito feio isso, sabe? Pra gente mesmo. É muito frustrante a gente ver as pessoas saindo da zona de conforto e conseguindo alguma coisa, e a gente só fica o quê? Só fica procrastinando na vida, só fica procrastinando, inventando desculpinhas, 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 e não conseguindo nada na vida, sabe? Nada. Então assim, você tem uma meta, prioriza aquela meta que você tem e siga. Eu sempre falo assim para as pessoas, se deu certo, bem, se não deu, amém. Pelo menos você tentou fazer. Porque assim, eu acho que assim, o mais importante é a gente tentar fazer as coisas. A gente procurar, sabe? A gente correr atrás e fazer. Fazer assim, falar assim, eu tentei, gente, não deu certo, mas eu tentei. É mais feio do que você ficar sentado e só falando, nossa, fulano tem isso, fulano tem aquilo, e eu não tenho nada. Mas por que será que o fulano tem isso, fulano tem aquilo? Às vezes, esse fulano, ele quebrou a cara tantas vezes, mas tantas vezes na vida, para conseguir aquilo que ele tem. Pensa assim que as coisas assim, é de um estalo, é de um dia para o outro que você consegue. Não, não é de um dia para o outro. Sabe? É muito percurso que a gente tem que correr, sabe? A gente tem que se doar muito para a gente conseguir. E esse fulano, ele tentou fazer as coisas. Por isso que ele chegou onde ele chegou.
Só que se você ficar sentado, você não vai conseguir nada, sabe? Porque quem tenta, consegue, um dia consegue. Eu falo assim, gente, um dia você consegue. Seja o que for, que está na sua cabeça, um dia você consegue. Porque sempre eu falo, mentaliza o que você quer. Mentaliza e vai no foco. Só que não adianta você mentalizar e você ficar sentado. Não, você tem que mentalizar e você pôr em ação. É uma ação e reação. Quando eu queria, que eu falava do minimalismo, né? E eu sempre ficava naquela, um dia eu vou ser minimalista, um dia eu vou ser minimalista, só que o que acontecia? Eu via aquela coisa que era mais baratinho, aquela coisa, e eu acabava comprando itens, e eu nunca aderia a esse estilo minimalista. E um dia eu falei assim, não, eu vou aderir a esse estilo minimalista, e eu pus o foco, sabe? Você tem que ter aquele foco de você, o que você quer na sua vida, o que você pretende ter no seu futuro, o que você quer, como você quer o seu futuro. Porque não adianta você mentalizar o seu futuro e você não correr atrás. A gente tem que mentalizar um futuro e correr atrás daquele futuro. Que a gente tem que ter as nossas metas, né? Aquele emprego. Talvez você tenha um emprego assim, tão sonhado, só que você não corre atrás para você ter aquele emprego. Sabe, se você não está bem no seu emprego, procura estudar, procura assim, sabe, se atualizar no mercado para você ter aquele emprego que você quer, aquele emprego dos seus sonhos. Aí você pode falar, mas se eu não conseguir, eu vou ficar frustrado. Gente, essa é a lei da vida. Nem tudo a gente consegue. Nem tudo. Sabe, tem coisas que a gente vai conseguir, tem coisas que a gente não vai conseguir. A gente vai se frustrar muitas vezes. Muitas vezes a gente vai se frustrar, sim. Quantas vezes eu já me frustrei nesses vídeos que eu faço, sabe? Quantas vezes eu já fiz um vídeo de não dar nada de visualização, de parece que eu tô falando assim com o fantasma. Só que eu não desisti, eu não quero desistir. Sabe? Quantas vezes assim que eu falo assim, meu Deus, como eu queria fazer um vídeo viral, um vídeo assim que chamasse todos os outros vídeos, né? Só que até hoje eu não consegui fazer esse vídeo. Só que eu sei que vai ter o tempo, que eu vou conseguir, vai dar certo, porque eu tenho essa fé, sabe? Eu tenho essa fé que vai dar tudo certo, sabe? Que eu vou conseguir chegar lá. Então, gente, não espere o tempo certo, sabe? Não espere o emprego certo, não espere a faculdade certa, não espere o relacionamento certo, sabe? Dos sonhos. Tem gente que fica assim, tem gente que vive nas nuvens. Esse que é o ponto. Sabe, você viver assim nas nuvens e você não volta para a realidade. Tem que voltar para a realidade, sabe? Viver na sua realidade. Cada uma tem a sua realidade. Muitas vezes eu vou gravar o vídeo, eu vejo as pessoas gravando o vídeo, sabe? Naquele cenário tão bonito, sabe? Com aquelas luzes de LED. É coisas que eu não tenho. Eu não tenho, sabe? Com aquele microfone que você não ouve, sabe? Um eco, um ruído, com aquela imagem perfeita. Eu não tenho ainda. É o que eu tenho, é isso que eu estou entregando. Só que eu estou tentando entregar o meu melhor. Eu falo assim, a gente vai melhorando a cada dia mais que a gente vai fazendo. Quando eu comecei a gravar, eu era super travada. Não que eu não seja ainda, sabe? Tem horas que as palavras fogem da minha cabeça, sim. Mas eu falei assim, é assim, gente. É assim, é um processo, é um degrauzinho que a gente vai subindo, sabe? E tem um propósito na sua vida, sabe? Sabe aquele propósito? Eu falo sempre assim, sabe? O propósito versus a desculpa. Sabe, você tem um propósito, para de inventar desculpa, sabe? Para de ficar procrastinando, sabe? Entre em ação, sabe? A ação de você querer alguma coisa, sabe? Coloca palavras de incentivo na sua cabeça. Para de ser aquele coitadinho, sabe? Que tem gente que é muito assim, coitadinho. Ai, eu sou o coitadinho. Ai, nada dá certo pra mim. Ai, tudo, sabe? Sabe? Tudo dá errado. Sempre o coitadinho da vez, né? Não, não seja o coitadinho da vez, sabe? Siga em frente, siga com o seu propósito, sabe? Aquele propósito que você tem, você vai conseguir. Aquela meta que você tem lá na frente, talvez não seja daqui 1 ano, talvez não seja daqui 2 anos. Só que se você não fizer isso, você vai estar com 50, 60, 70 anos e você não vai ter realizado. Você vai ser uma pessoa frustrada, a vida toda frustrada.
sabe, assim, aquela pessoa frustrada por não ter conseguido realizar as metas que queria. Ah, eu tenho vontade de sair do país. Tá, se você tem a vontade, trabalhe para isso, estude para isso, sabe? Estude os meios, como que é você tirar um passaporte, como que é você tirar um visto, quanto você vai gastar, aonde você vai ficar. E você consegue, gente. Tudo nessa vida a gente consegue, tudo, tudo. Sabe, nessa vida a gente consegue. A gente só não consegue se livrar de uma coisa, que é da morte. Isso fala se a gente não consegue. A gente pode ter o dinheiro que for, que isso aí a gente não vai conseguir. Porque quando chegar a sua hora, você vai. Mas o restante, tudo a gente consegue. Eu falei, desde que não seja uma coisa mirabolante, né? Porque de repente você fala assim, ganhando um salário mínimo, aí eu quero ter uma Ferrari. Você pode conseguir ter uma Ferrari. Só que desde que você mude o seu emprego, que você ganhe muito mais, você mude o seu padrão de vida. Aí você vai ter essa Ferrari. Só que se você ficar com esse salário mínimo que você tem, não adianta, que você não vai conseguir essa Ferrari. Então, assim, tem a sua meta, mas desde que seja dentro do seu orçamento. A gente tem que ter no nosso orçamento. Se a gente quiser uma meta maior, a gente tem que aumentar o nosso orçamento também. Para a gente conseguir ir sonhando grande, a gente tem que ir aumentando também o nosso orçamento, né? E eu falo assim, gente, a gente tem que sempre assim estar superando obstáculos. Na vida é cheio de obstáculos. Só que cada assim pedrinha que você tropeçar, não desista. Pega essa pedrinha para ser um exemplo para sua vida. Pega essa pedrinha e começa a construir o seu sonho. Não desista, porque a gente fala assim, toda vez que eu vou fazer uma coisa, eu tropeço. Eu tropeço uma pedra, parece que tem uma pedra no meu caminho, eu tropeço. Não, pega essa pedra e começa a construir o seu castelo. Sabe? Faça que essa pedra que está aí no seu tropeço, que ela seja um incentivo para você. Falar assim, não, agora que eu vou. Agora que eu vou realizar meu sonho, sabe? E você ter a sua autorresponsabilidade, né? Porque a gente tem que ter responsabilidade com as coisas. Porque não adianta a gente só querer, eu quero, e você não ter responsabilidade de nada. Eu vejo assim pessoas falando assim, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, só que todo dia é chegando coisa de Shopee, é chegando coisa de Mercado Livre, não tem uma meta. Não tem, não tem. E a pessoa ganhando pouco, então não vai conseguir, não vai. Porque assim, gente, tudo que eu pus na minha cabeça de ter aquela meta, só se não for da vontade de Deus mesmo. Porque eu falo assim, se não é da vontade de Deus, eu peço para Deus tirar do meu coração. Mas todas as metas que eu coloquei na minha cabeça, eu consegui realizar. E eu tenho certeza que essa daqui do YouTube é uma meta de muito tempo mesmo. E eu sei que eu vou realizar. Às vezes eu assisto, sabe, as pessoas dando dicas, né? Eu assisto bastante no YouTube, dando dicas. E só que eu sei que é fora da minha realidade. Eu falei assim, eu não vou conseguir fazer isso por enquanto, porque ainda está fora da minha realidade. Ainda. Não que lá na frente eu não consiga, mas ainda está fora da minha realidade. Então, igual eu falei no começo do vídeo, eu poderia estar em casa, eu poderia estar lá deitada dormindo. Não, eu acordei, eu falei, eu vou colocar minha roupinha e vou lá naquela secura daquelas árvores e vou gravar um vídeo. Tá seco, tá muito seco, passa carro aqui toda hora e eu tô aqui dentro do carro gravando um vídeo. Porque eu tenho esse sonho, eu tenho essa meta e eu quero um dia, sabe, chegar lá. Eu quero, sabe? E cada um usa as armas que tem. Tem gente que é engraçado, nossa, é muito engraçado, e consegue com isso atingir rapidão as 4.000 horas, consegue monetizar rápido. Tem gente que já não é engraçado, então você usa as armas que você tem. E é tudo na sua vida, tudo na sua vida você usa as armas que você tem. Falo assim, gente, desde que você não pise nas pessoas, não magoe as pessoas, faça tudo assim, sabe, de coração,
sem magoar ninguém, sem pisar em cima de ninguém, para você chegar aonde você quer. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi esse, com amor, Rose.